Beto Boludo. Podemos? Oi, tropa! Estamos começando mais um vídeo e esse é um vídeo muito especial porque a gente vai fazer uma análise de uma redação de gente como a gente. Beto, como assim? O que você tá falando, Arthur? Presta atenção. Eu vou analisar uma redação de um aluno que tirou uma nota que não é inacessível para você hoje. Ou seja, uma nota que está mais próxima da sua realidade do que distante. Beto, mais de 900 pontos? Não! Já te dei esse spoiler. No final da redação você vai ver quanto que esse aluno tirou, mas vai ter que ficar até o final, porque eu tô segurando aqui. Bora analisar esse texto? Presta bastante atenção, porque essa é uma redação de um aluno da tropa, e ele fez a redação pro Juntos na Redação. Vamos lá? Roda a vinheta, Arthur. Não vou usar a vinheta mais. Nossa Senhora. Antes de começar a análise dessa redação, já curte o vídeo, inscreva-se no canal e presta bastante atenção, porque ao final desse vídeo eu vou te mostrar como que essa redação foi corrigida em nossa plataforma. Inclusive, se você não tem uma plataforma para corrigir as suas redações do Enem, o link está na descrição. A correção mais detalhada do Brasil, com marcações ortográficas na folha, com comentários por parágrafo, por competência, nota distribuída por competência e um áudio descritivo dos principais pontos positivos e negativos do seu texto. Então, se você não tem correção para sua redação, clique no link abaixo. Bora! Arthur, me deixa pequeno aí, vamos lá. O jogo Hay Day, é assim que fala? Hay Day? Hay Day consiste na criação de uma pequena propriedade. Ah, Beto, peraí, me fala o tema da redação, né? Já comecei aqui, ó. A importância da agricultura familiar no Brasil. Tema bonitão. A importância da agricultura familiar no Brasil. O tema é positivo, esse aluno tem que problematizar para desenvolver, mas vamos analisar. O jogo Hay Day consiste na criação de uma pequena propriedade rural que se expande conforme o usuário cuida dela. Com isso, pode-se fazer uma ponte do cenário de evolução da fazenda com a falta de importância, ó que legal, ó, a apresentação do tema, a falta de importância atribuída à agricultura familiar no Brasil. Já que, diferente da jogatina, a mesma não serve para retomar. Não se desenvolve como deveria no território nacional. E como deveria, criatura? Não se desenvolve como deveria. E como deveria? Evita de trazer esse tipo de subjetividade, principalmente na conexão com o repertório, porque senão a conexão vai ficar superficial, beleza? Dessa forma, a negligência estatal se torna fator indubitável da origem dessa problemática. Olha lá, negligência estatal passa a ser a tese central dessa redação. Pois o mesmo, e de novo, ó, o mesmo, se mostra omisso e falho diante da conjuntura. Evita de repetir o erro, né? Pior ainda. Além disso, a carência infraestrutural e a mentalidade capitalista corroboram o quadro geral. Ó, aqui ele especificou a tese. Negligência do Estado em carência infraestrutural e mentalidade capitalista. Eu não usaria a conjunção além disso, porque senão ele soma à negligência outros dois fatores. Aí fica parecendo que a redação tem três teses. Então eu colocaria uma conclusiva aqui que especificaria a tese inicial. Desse modo, aprofundam esse quadro, a carência infraestrutural e a mentalidade capitalista. Certo? Então presta bastante atenção. Primeiro ponto negativo foi na adaptação do repertório e os erros ortográficos também, certo? Muito cuidado com essas rasuras aqui, ó, gente. Essas rasuras não são permitidas no Enem, tá? É um traço só. Evita de colocar parênteses e fazer esses riscos pintados na redação. Desse modo, fica claro como a carência infraestrutural, olha, ó, retomou o aprofundamento da tese. O problema é que essa retomada, ela se deu a partir das mesmas palavras que foram introduzidas. Isso é um problema porque não gera diversificação, escolha de registro, gera o descaso com a agricultura familiar na nação brasileira. Isso ocorre porque o Estado, negligente, acentinho errado, prioriza, ó, essa separação silábica aqui, ó, ela tem um hífen no meio da palavra, não existe underline na língua portuguesa não, certo?
prioriza mais os grandes poder de monocultura para exportação do que prioriza mais os grandes poderes de monocultura para exportação do que em oferecer incentivos fiscais ao pequeno produtor. Isso ocorre porque o Estado negligente prioriza os grandes produtores adeptos à monocultura e não oferece incentivos fiscais ao pequeno agricultor. Reconstruir para o aluno. Já que o pequeno agricultor, né, não rende tanto quanto os grandes cinturões agrícolas. Tá, mas o que isso tem a ver com infraestrutura? Não era essa a causa do parágrafo? Ele está falando de investimento. Se ele não conecta incentivo fiscal, investimento com infraestrutura, não vai ter relação. Como consequência, surge a baixa produtividade de áreas de plantações menores que poderiam estar gerando uma alta na economia nacional. Ué, mas o que isso tem a ver, gente? Então, eu tenho que incentivar a agricultura, né? Por meio da infraestrutura, mas eu não conectei com incentivo fiscal e aí eu trouxe a baixa produtividade, que tem relação com a falta de incentivo, mas eu não consigo perceber a relação com falta de infraestrutura. Entende o problema? Problema de organização, problema que vai atingir a competência 3. A exemplo, é citável o personagem da história em quadrinhos Turma da Mônica, que se chama o corretor sofre, velho. O corretor da Turma da Mônica, que se chama Chico Bento e vive em uma área rural que não recebe recursos para a ampliação das plantações, assim como muitos que vivem nos campos. O que isso tem a ver com carência infraestrutural? Ah, Beto, não tem a ver com carência infraestrutural, mas tem a ver com incentivo fiscal. Então o problema aqui está na conexão entre a argumentação e o assunto desse parágrafo e a causa do parágrafo. Mas não é um parágrafo tão desorganizado, não. Se eu for parar para pensar, tem tópico frasal, tem a argumentação, certo? E tem repertório sociocultural. Tem as 3 estruturas que são exigidas no Enem. Lá na introdução também tem as 3 estruturas: contextualização do tema, teses, ou contextualização do tema a partir de um repertório, apresentação completa do tema e as teses. Até agora é uma redação que segue uma macroestrutura, mas que tem algumas falhas. Certo? Por isso que eu falei, é um texto que mais se aproxima da sua realidade do que se distancia. Outro, sim, configura-se como inegável que a mentalidade capitalista alicerça a falta de zelo pelo agro da família. Agro? Não, evita. Essa situação surge por causa do imaginário capitalista que visa o lucro acima do ser. Pensamento esse defendido pelo filósofo Karl Marx. A partir disso, se configura o Estado como falho ao atribuir importância somente a grandes produtores campestres. O que visar o lucro acima do ser tem a ver com priorizar grandes produtores campestres? Porque aqui ele fala de mentalidade capitalista, de imaginário capitalista, certo? E aí logo depois ele tenta fazer uma relação com o Estado, de atribuir pouca importância aos produtores campestres. Mas o que isso tem a ver? E aí eu tenho outro problema. Atribuir importância, eu vou criar uma repetição com incentivo fiscal lá em cima. Grandes produtores. Aí, problema no desenvolvimento do tema. Por conta dos lucros. Aí ele conecta, né? Por conta dos lucros. Mas o grande produtor dá lucro, o pequeno não? Pois é, mas ele já falou disso. E ele não falou disso aqui. E aí, se ele não explica essa relação, atinge a competência 3. Se ele explica, atinge a 3 também por seleção e atinge a 2 por desenvolvimento do tema. Tem que fazer projeto de texto. Isso aqui é um sinal claro do aluno que tem uma estrutura, mas não está projetando, não está pensando para escrever. Ele aprendeu muito bem a estrutura comigo, mas não está sabendo preencher essa estrutura. Esse panorama pode ser linkado, estrangeirismo, né? Vou linkar, Arthur, a frase da filósofa contemporânea Simone de Beauvoir, que diz: o maior dos escândalos é aquele que nos habituamos a ele.
que pode ser relacionada ao Estado que está habituando a invisibilizar o agricultor do pequeno escalão. Não, mas deu uma forçada nessa relação, mas qual que é a relação de habitualidade aqui, gente? Porque não está falando de habitualidade hora nenhuma, e o centro da relação é a habitualidade, Se não tem habitualidade no parágrafo, conectar isso com o que ele falou, fica sem pertinência, né? Você não consegue forçar a pertinência, você não consegue produzir a pertinência. Então o repertório é legítimo? É, mas não foi pertinente nem produtivo. Mediante o exposto, é indubitável que a negligência estatal causa a pouca visibilidade da agricultura familiar. Portanto, urge que o governo federal atue por meio do Ministério da Economia, criando o Plano Nacional do Campo, que deverá oferecer incentivos aos trabalhadores rurais para produzir em suas terras com a finalidade de promover a economia no país. Com essa separação, cuidado. Ademais, o plano deverá incrementar uma data comemorativa no calendário para homenagear a massa laboral de produção. A massa laboral de produção menor agrícola. Tem que tomar cuidado com o vocabulário. A fim de se construir a visão de lucro acima do ser. A fim de desconstruir, né? De novo a separação silábica aqui prejudicando a leitura. Então, ó, governo federal, agente, atue por meio do ministério, meio, criando o plano, ação, deverá oferecer incentivos aos trabalhadores rurais para produzir em suas terras. Detalhamento. Com a finalidade de promover a economia? Finalidade. Tem os 5 elementos válidos e resolve as duas argumentações, os dois desenvolvimentos. Essa é uma redação, gente, que na competência 1 tem alguns erros ortográficos, certo? Na competência 2 tem os problemas de desenvolvimento do tema, produtividade do repertório. Na competência 3, problemas de organização. Na 4, alguns probleminhas de conexão, de coesão. E na 5 não tem problemas. Então eu tenho 200 pontos, 160, 160, 160 e 160. Essa é uma redação que totaliza, ao final da correção, 840 pontos. E aí? É engraçado, né? Como fazendo uma correção como essa, você percebe muitos erros, mas a nota ela não acompanha a proporção dos erros. Porque parece que eu só falei mal do texto, né? E ela vai lá e tira 840. É normal, porque as competências do Enem, elas têm balizas muito claras. Quando eu analiso a quantidade de erros ortográficos, é uma quantidade que comumente está nos 160 pontos. Quando eu analiso o primeiro repertório sociocultural, ele é pertinente e legítimo, não foi produtivo. O segundo, ele não foi pertinente. Mas se um só já foi pertinente e legítimo, ele já merece 160 pontos. Aqui tem um pouco de prejuízo também do desenvolvimento do tema, que vai atingir a C2 e a C3. A C3 é atingida principalmente na organização e na seleção. Por isso dos 160 pontos. Mas tem um projeto de texto. Os 160 também na C4, os problemas de coesão. E olha que legal, gente. Essa redação não tinha sido corrigida por mim. Eu corrigi agora para vocês. Só que os nossos corretores da plataforma já haviam corrigido essa redação. E olha o jeito que essa redação sai da plataforma. Estou mostrando aqui para vocês no tablet, com todas as anotações. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. E ainda com a justificativa das notas, né? E os áudios descritivos. Certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que essa análise tenha feito um pouco de sentido para você e te mostrado que, apesar dos seus desvios, das suas inadequações, a gente está sim no rumo e vai chegar lá ao final do ano. Um abraço para vocês, até a próxima, até o próximo vídeo.